Olá, meus amigos, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre o poder da fé. O poder da fé é um poder que está dentro de nós e que precisamos colocar esse poder em prática. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma prece. Rogo a Jesus, neste momento, aos bons espíritos, que possam iluminar a cada lar, a cada família que agora está nos ouvindo neste momento. E que esse amor do nosso Mestre Jesus possa se materializar em todos os corações, trazendo-lhes harmonia, tranquilidade, paz, serenidade para as tribulações. Senhor Jesus, fortalece a nossa fé, ilumina as nossas mentes e corações e dá-nos entendimento daquilo que não podemos mudar. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E para iniciarmos o nosso estudo de hoje, eu vou falar sobre o poder da fé. E vou colocar aqui para a gente relembrar, né, o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, nesta passagem, Jesus traz para a gente, mostra naquela época aos discípulos que eles não acreditavam neles, que eles não confiavam neles, porque, na verdade, a fé não é crença, é confiança. E nós, para termos confiança, nós precisamos alimentar um relacionamento com o nosso Pai amado, que é Deus. Nós precisamos alimentar esse relacionamento para que possamos ser instrumentos úteis aqui na Terra e confiarmos que algo de muito bom irá nos acontecer, que algo de muito bom vai nos ajudar a vencer os nossos obstáculos. Nós precisamos ter essa fé, colocar essa fé em prática, porque Jesus conseguiu expulsar o demônio no menino e os discípulos naquela época não conseguiram. E quantas vezes hoje, muitas vezes a gente não consegue alguma coisa e a gente fica acabrunhado, desanimado, triste. E Jesus nos ensinou: vós sois deuses, deuses com D minúsculo sim, mas vós sois deuses, vocês podem fazer muito mais do que eu. Então, se nós podemos fazer muito mais que ele, nós devemos colocar essa luz que está plantada em nosso coração em prática. O problema é que a humanidade hoje elegeu, né, a felicidade, a alegria, né? Porque às vezes a pessoa, né, quando não tem fé, fica triste, acabrunhada,
Ah, porque um conseguiu uma coisa que eu não consegui, um conseguiu isso que eu não consegui. Tanto é que no Evangelho ele também traz o ensinamento para a gente da parábola da figueira que secou. Então nós precisamos compreender se nós vamos fazer com que essa figueira que está dentro de nós, esses ramos que estão dentro de nós vão frutificar e dar frutos ou não. Vamos utilizar esse poder que existe em nós para levar ânimo e coragem a todos que nos cercam e até nós mesmos, porque nós precisamos nos perdoar, nós precisamos nos amar, nós precisamos colocar essa fé que está dentro de nós em prática. E lembrando, né, a gente vê que, como eu estava falando no início, a humanidade elegeu aí a felicidade é ter coisas, né, ter coisas materiais. Então, se eu tenho um carro bonito, eu sou feliz. Se eu tenho uma casa melhor, eu sou feliz. Se eu tenho uma roupa melhor, eu sou feliz. Não, gente. Não, porque uma hora a gente não vai estar mais aqui. A gente viu aí esse momento de pandemia. Quantas pessoas desencarnaram? Foram no momento de provação em suas vidas? Sim, talvez de expiação também. Mas não importa. São instrumentos do Senhor que vieram nesta época e aceitaram esse momento, passar por esse momento. E nós, que estamos aqui, que ficamos aqui, o que nós estamos fazendo com a fé que existe em nós? Ali Jesus disse aos discípulos, a fé de vocês deveria ser pelo menos com o tamanho de um grão de mostarda, que nem isso era, que o grão de mostarda é muito pequenininho. Mas dá uma árvore frondosa, enorme. É a árvore maior que existe, é a árvore da mostarda. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver. E o grão dela é pequenininho. Por que Jesus falou isso para os discípulos? Porque ele queria mostrar para os discípulos que vocês podem muito mais do que eu. E nós também podemos muito mais, se nós colocarmos essa fé em prática. E mais à frente a gente tem as instruções dos Espíritos que os Espíritos colocam, que é a fé, mãe da esperança e da caridade. Então esse corolário, né, esse trio inseparável, porque a gente precisa ter esperança em nossos corações e fazer o bem. Porque quando a gente faz o bem, a gente está praticando, e praticando a gente está alimentando essa fé que existe em nós. E lembrando, né, de uma passagem, a gente lembra da época, né, de Jesus aqui, do senador Públio Lentulus. O senador, ele foi buscar Jesus à noite, procurar Jesus à noite, a pedido de sua mulher, para que ele solicitasse ao mestre que curasse a filha deles, que a filha dele estava muito doente. E Públio Lentulus, quando encontra Jesus, Jesus pergunta ao senador, ele não deixa de perguntar ao senador, por que viestes aqui hoje, senador? O que viestes procurar? O que você está buscando, senador? Espraiando o olhar fundo, fora melhor que me procurasse publicamente, nas horas claras do dia, de uma vez por todas e para toda a sua vida. Então, o Públio Lentulus não foi buscar Jesus nas horas claras do dia. Ele foi buscar Jesus à noite, porque ele era um senador, orgulhoso, vaidoso, trabalhava em Roma, né? Então ele não queria ser visto com um judeu ou com aquele que curava pessoas, né? Que era um profeta e que muitos desconfiavam, né? Mas Públio Lentulus, em lágrimas copiosas, diz, né, para Jesus, sim, não venho buscar o... Aí Jesus, né, que diz para Públio Lentulus, eu não venho buscar aqui um homem de Estado, eu venho buscar um homem, né? Eu venho buscar um filho de Deus Pai Todo-Poderoso. E Públio Lentulus fica ainda desconcertado e pede, né, a ele que curasse a filhinha dele.
E Jesus diz: eu vou curar a sua filha, você vai para casa, que eu vou atender a súplica de um coração ditoso e oprimido. E ainda assim, não é o teu sentimento que vai salvar a sua filhinha, não, Públio Lentulus. E sim a fé e o amor de tua mulher. Então, a mulher de Públio Lentulus é que estava em casa, aos pés da filhinha, com um pensamento no Mestre Jesus, rogando a ele a cura da sua filhinha. Mas Públio foi até ele à noite, não foi de dia. E aí Jesus diz a ele que ele vai ter que reencarnar, e quem sabe daqui a 2000 anos ele possa ter sido um homem modificado. E a gente sabe que isso foi o que aconteceu. Mas foi a fé da esposa de Públio Lentulus que curou a filhinha. Aí a gente vai e tem mais exemplos, que não tem como deixar de não falar desses exemplos de fé e de cura do nosso Mestre Jesus. Nós temos o exemplo da mulher hemorriça. Aquela mulher que estava na casa dela e que ela já tinha ido a vários médicos, ela tinha condições financeiras e ela foi a vários médicos e não conseguia cura. Mas aquela mulher da janela, quando ela viu que Jesus iria passar por ali, ela desce e sai correndo e ela não parava de sangrar. Mas ela vai no meio daquela multidão, ela toca nas vestes do mestre. E o mestre olha para trás e diz: saiu uma virtude de mim, quem me tocou? E todos os discípulos, mestre, mas não tem como a gente saber, é muita gente, muito tumulto aqui. Como a gente vai saber quem te tocou? Todos te tocaram. Não, alguém tocou e tirou uma virtude de mim. E aí a mulher, com medo de ser recriminada, humildemente ela chega para o mestre e fala: mestre, fui eu que te toquei. E aí o mestre olha para ela: vai que tu estás curada, a tua fé te curou. Então a fé daquela mulher curou ela, porque ela sabia que só em tocar na veste do Mestre Jesus ela iria ser curada, de tamanha fé daquela mulher. E mais à frente a gente tem também uma passagem que está em Lucas, capítulo 7, versículo 2 a 10, que é do centurião. O centurião, pede para Jesus curar o servo dele. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos aos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, Senhor, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe, o centurião, os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu criado, o meu servo, sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé.
E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Então, essa passagem também do centurião é muito importante para todos nós refletirmos. Aquele centurião, ele disse para Jesus: o senhor não precisa ir na minha casa, daí mesmo onde o senhor está, o senhor vai pedir aos seus anjos e eles irão curar o meu servo, porque o senhor tem autonomia, autoridade, o senhor é puro e o senhor pode, e todos eles o respeitam, assim como eu quando peço a eles para me servirem. Então olha a fé do centurião, que se diz humildemente que não é digno nem de ter com Jesus, nem de Jesus entrar dentro da casa dele. E Jesus vai e cura o servo. Olha quanta alegria. Lembrando de mais algumas curas do Mestre, a gente vai lá no paralítico da piscina, em Betsaida. Aquela piscina, chegava uma época do ano que ela fazia ondas. E eles acreditavam, ali em volta da piscina só tinha doentes, paralíticos, enfermos, pessoas com mãos mirradas. Mas eles acreditavam que o primeiro que mergulhasse, quando aquela piscina fizesse aquela onda, seria curado. E aí Jesus vê aquele paralítico, que ele não consegue chegar, ele nunca consegue chegar, outros pulam na frente dele. E Jesus olha para ele e diz para ele, né? Jesus, tendo visto, diz para ele: queres ficar curado? E o doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água é movimentada. E durante o tempo que levo para chegar lá, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e vai. No mesmo instante o homem se achou curado. E tomando de seu leito, pôs-se a andar. E foi num dia de sábado. E aquele homem saiu feliz da vida, alegre, agradecendo a Jesus pela cura. Ele não precisou pular na piscina, mas a fé dele também o modificou. E a gente sabe, temos também outro exemplo, né? Vários exemplos de cura no Evangelho. Nós temos a cura dos 10 leprosos, que os 10 foram curados, mas só um voltou para agradecer. Nós vimos a gratidão, né, que precisa estar junto conosco em tudo que a gente recebe. Nós temos a cura do cego de Betsaida também. Jesus vai lá e pergunta a ele: queres ser curado? Ele: quero. E ele, Jesus, vai e cura ele. E ele sai a enxergar tudo o que ele não enxergava. Jesus fez muitas curas, ajudou muitas pessoas, mas mostrou para todos os discípulos que o cercavam que a gente pode fazer muito mais, que nós temos condições de fazer muito mais. Fé é ter confiança. Fé é ter confiança em Deus. É ter confiança, é ter esperança, né? Como a gente falou, como eu falei no início, fé, mãe da esperança e da caridade. A gente precisa confiar, porque se a gente não tem essa fé, o que vai acontecer de nós, né? E Paulo nos diz, né? Paulo nos diz: o justo viverá pela fé. Está em Romanos capítulo 1, versículo 17. Então nós viveremos pela fé, sim, se nós a colocarmos em prática. Nós precisamos entender, né? Imagina você deitado numa mesa de cirurgia, né? Eu falo isso, que aconteceu isso comigo em agosto de 2020, em plena pandemia.
passei mal da minha vesícula e tive que ir para cirurgia urgente. Você está confiando no médico. Você está ali na mesa de cirurgia, você sabe que você vai sair dali e vai ser curada, vai voltar bem. Ele vai fazer a cirurgia, ele vai tirar a vesícula, o cálculo da vesícula e você vai voltar bem. Então você está depositando toda a sua confiança naquele médico. A mesma coisa se a gente vai viajar de avião. Então você está depositando toda a confiança naquele piloto. Você sabe que aquele piloto, né, sabe dirigir, está apropriado para isso, está habilitado para isso, vai te levar ao seu destino e você vai chegar no seu destino. Isso é confiança. Isso é ter fé que você vai chegar no destino que você solicitou. Então a fé exige alguns requisitos nossos, né? A fé, você pode confiar em alguém e depois você cria uma relação, né, interior com aquela pessoa e você desenvolve aquela fé, né, daquele sentimento e você acaba tendo um relacionamento com Deus, que foi o que eu falei no início. Para a gente ter fé, a gente tem que ter relacionamento com Deus. A gente precisa meditar, porque Deus não é espalhafatoso. Deus não fala alto. Deus fala no nosso íntimo. E Jesus também nos ensinou a orar. Vai para o quarto e fecha a porta. Mas fechar a porta não é só do quarto material e você ficar sozinho orando. É fechar a porta de todos aqueles sentimentos mundanos, de tudo aquilo que te atrapalha na sua vida, para você conversar com Deus, olhar para dentro de si. Como Santo Agostinho também nos ensina, né? Que nós olhemos para dentro de nós. Que nós possamos nos aperfeiçoar diariamente, ver o que a gente pode melhorar em nossas atitudes, ver o que a gente pode fazer de melhor para que possamos ser úteis para o próximo também, para nós mesmos, porque nós só vamos crescer se nós melhorarmos. E a gente, conforme a gente vai melhorando, a gente vai o quê? A gente vai conseguindo também crescer, evoluir e fortalecer a nossa fé dentro da gente, porque a gente vai ter mais confiança em nós. Nós precisamos ter confiança em nós, né? Fé exige constância de caráter. Você não pode destruir uma relação. Aliás, a gente até destrói, né? Destrói uma relação em 5 segundos com uma palavra que a gente fale. A gente pode magoar o outro. Então, que a gente pense antes de agir. Que a gente pense nas nossas atitudes, para que não nos arrependamos, né? A confiança exige esforço. A gente precisa ter esforço de nós, ter vontade, ter força de vontade. A providência divina, ela não vem até nós que devemos ir até ela. Nós precisamos nos humildar, sermos humildes o suficiente e saber pedir, né? Acreditar que nós somos instrumentos úteis aqui na Terra. E Deus confia na gente. Jesus confia na gente e sabe que a gente vai fazer um bom trabalho. Então, que nós possamos fazer o melhor. E lembro também de uma passagem do Chico, que o Chico dizia que se a vida for muito doce, vai dar muito diabético por aí. Então, a vida tem que ter tribulações. Tem que ter pedras, sim, no caminho. Como Paulo também nos ensina, que a gente se levante a cada dia, mesmo com os joelhos desconjuntados, né? Que a gente caminhe para frente, que a gente tenha fé, que essa fé nos remova, que essa fé nos mova para frente, nos ajude a caminhar, a evoluir. Ainda que os pés estejam sangrando, né? A fé é um sol. A fé não é palpável, né? É um sentimento. A fé paira acima de nós. A gente precisa crer e trabalhar. Crer e trabalhar. Esforça-te no bem e espera com paciência. Deus responde através das circunstâncias. E a gente sabe que Deus responde, Deus é imaterial, mas Deus nos ajuda sempre por intermédio de outras pessoas que vem até nós o nosso socorro muitas vezes.
Muitas vezes precisamos de algo, não estamos entendendo algo e vem alguém que tem mais experiência que a gente e nos ajuda com aquela lição. Então que a gente possa fazer com que essa fé cresça dentro de nós, né? Deus se manifesta baixinho, não tem gritaria. A gente precisa ouvir Deus, meditar. Quando a gente entrar para orar, a gente precisa meditar, conversar com Deus, deixar Deus falar conosco. Vocês já tentaram fazer esse silêncio na mente? É difícil. Eu confesso a vocês que até hoje eu estou tentando e trabalhando isso em mim. É muito difícil, mas não é impossível. Porque tem uma hora que a gente consegue. Tem uma hora que a nossa mente fica vazia. A gente não pensa em nada. E vem uma voz e diz, vai, você vai conseguir. Confia, você é capaz. E isso nos dá ânimo, nos dá coragem. É Deus falando conosco. Quando nós conseguimos nos humildar suficiente para ouvir a voz de Deus, né? Não, a gente não deve esperar segurança material para sermos felizes, né? Ah, porque eu tenho fé, porque eu consegui isso, porque eu consegui aquilo. Não, a gente pode, de uma hora para outra, sermos levados para a nossa verdadeira vida, que é o mundo espiritual. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente precisa, né, fazer? A gente precisa colocar em prática esse sentimento, essa fé, esse poder que a gente tem dentro de nós. E nós temos esse poder, mas a gente só vai conseguir fazer com que esse poder cresça à medida que a gente trabalhe no bem, que a gente faça caridade, que a gente ajude o próximo. E não precisa ajudar só com coisas materiais, meus amigos. Nós podemos ajudar com oração, com prece, que possamos ser úteis com as nossas preces e orações. As orações voam, vão longe. Os enfermos, eles recebem os nossos pedidos e os espíritos agradecem quando nós estamos conectados em oração. Isso é caridade, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas acham, né, que o material é segurança. Mas que segurança? A gente não tem segurança. Os mais desditosos são aqueles que perderam a fé e a confiança em si mesmo. A gente precisa ter confiança em nós. Deus deu um voto de confiança na gente quando nos deu a oportunidade de reencarnarmos. E aí, o que nós estamos fazendo da nossa reencarnação? O que nós estamos fazendo hoje que a gente pode melhorar, né, amanhã? Será que o que a gente está fazendo está prejudicando alguém? Será que o que a gente está fazendo está trazendo dificuldades para outrem ou para nós mesmos? Então vamos parar e pensar, vamos mudar o foco, vamos mudar o rumo, vamos procurar fazer diferente, mas confiando em nós. Precisamos confiar em nós. Se você perde a confiança em você, você vai ficar o quê? Desesperado. A gente vê que tem muitos ansiolíticos por aí. As pessoas estão tomando remédios para poder dormir. Por que isso? Por que essa ansiedade, essa preocupação? Muitas pessoas estão deprimidas. E o que a gente está fazendo para melhorar isso? Nós precisamos olhar para aquele que está mais próximo de nós, ver se ele está passando por alguma dificuldade. Às vezes a gente não olha para dentro de casa, para os nossos familiares. O que nós estamos fazendo, meus irmãos? Precisamos deixar o material de fora e olhar para o espiritual, olhar para o interior, olhar com olhos do espírito, ouvir com ouvidos do espírito. Sentir, né? Procurar sentir mais aquele irmão que necessita de nossa ajuda. Amanhã é Deus que obra para a gente.
Eu sempre falo o seguinte, quando a gente ora, né, ora com fervor, e eu sempre peço, converso com todos aqueles que estão à minha volta, falo aqui nas lives, nos vídeos, que a oração é um poder, e isso quem fala também para a gente são os espíritos. É um poder que nós temos na mão que a gente nem imagina. Então, quando a gente ora com fé, com fervor, a gente consegue aquilo que a gente almeja. É claro que a espiritualidade, ela não vai tirar da programação o que a gente precisa passar. Mas a espiritualidade vai nos auxiliar a passar de forma mais amena por aquela situação. Isso está lá no Livro dos Espíritos também. A espiritualidade se preocupa conosco. A espiritualidade se preocupa com o nosso material, sim. Mas ela quer que a gente faça por onde? Ela precisa que a gente também faça a nossa parte, porque a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio. E temos lá, né, a lei do livre-arbítrio, porque Deus também respeita o nosso livre-arbítrio. Que nós possamos também utilizar bem o nosso livre-arbítrio, não fazendo coisas destrutivas nem para o outro nem para nós, né? Então, às vezes, a gente, né, tem algumas informações, alguns avisos, alguns sinais que às vezes a gente nem se toca. Teve uma vez que eu estava dirigindo e na minha frente parou um caminhão. E o caminhão estava lá escrito: Deus é fiel, Deus te ama. E eu estava no engarrafamento e eu olhando aquilo: Deus é fiel, Deus te ama. Deus é fiel, Deus te ama. E eu falei: meu Deus. E eu estava num dia não muito bom, né? Eu acho que eu tive uma DR com Deus, porque algumas coisas não estavam acontecendo, estava chateada, estava triste. E aí, para aquilo assim na minha frente, eu falei: meu Deus, o que o Senhor está querendo me mostrar? Que o Senhor me ama, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós estamos aqui reencarnados, amparados pela espiritualidade maior. Cada um de nós tem um anjo protetor, um guia espiritual, um guia que vai nos auxiliar quando nós estamos conectados com Ele. E aí a gente precisa o quê? Para estar conectado com o nosso guia espiritual? A oração, estarmos vigilantes. Procurarmos ouvir, sim, músicas boas, alegres, programas alegres, que não nos deprimam, que não tragam tristeza para os nossos corações. Que nós possamos trazer essas coisas boas também para a gente, porque isso é saúde mental. Nós precisamos de uma saúde mental. E quando a gente tem uma saúde mental positiva, a gente consegue trabalhar outras questões dentro da gente. E uma dessas questões é a confiança em nós mesmos. Nós precisamos confiar em nós para realizarmos aquilo que almejamos. Porque Deus quer que nós sejamos felizes. E nós podemos ser felizes sim aqui na Terra. Mesmo uma felicidade temporária. Uma felicidade limitada. Tudo bem, não tem problema. Mas que a gente aproveite a cada momento. Que a gente aproveite a cada segundo, porque a vida é uma bênção para todos nós. E Jesus falou: tereis vida em abundância, crede em mim, crede no Pai. Eu estou preparando um lugar para todos vocês. E é isso que a gente precisa acreditar, né? A linguagem de Deus é a linguagem dos sentimentos. Nós precisamos vencer o mundo, né? Vencer no mundo é diferente de vencer o mundo. Eu não quero vencer no mundo, ter isso, ter aquilo, fazer aquilo, ser uma pessoa. Não, eu tenho que vencer o mundo. Vencer essas coisas todas. Não que isso não seja bom, meus amigos. É claro que é bom a gente ter, com o nosso trabalho, né, uma casa melhor, um carro melhor, uma vida melhor, tudo bem. Está lá a lei do trabalho, está lá no Livro dos Espíritos. É necessário, é importante para todos nós, mas não é tudo. Nós precisamos trabalhar o nosso essencial, trabalhar o nosso eu.
deixar o nosso eu inferior de lado e trabalhar o nosso eu superior, olhar para frente e para o alto, sermos mais humildes, confiarmos, volto a falar, confiarmos em nós. Nós precisamos confiar em nós. Quem tem gratidão por tudo, você só soma na sua vida. Nós precisamos ser gratos em tudo na nossa vida. Porque a falta de gratidão diminui. Com a gratidão, a gente aumenta os nossos recursos, né? Nós precisamos também confiar que não estamos sozinhos. Acabei de falar, nós temos espíritos que nos ajudam, mas precisamos estar ligados a eles. Precisamos comungar com Jesus. O mundo passa no momento de transição. Nós sabemos disso. Nós estamos passando por um momento de transformação no planeta Terra. Mas Jesus conta conosco. Nós que aqui estamos, Ele conta conosco para que nós possamos levar uma palavra de ânimo, de coragem, de incentivo a todos aqueles corações que estão à nossa volta. Então Ele confia em nós. Ele sabe que nós podemos fazer o melhor. E no livro Caminho, Verdade e Vida, viver pela fé, né, como Paulo diz, mas o justo viverá pela fé, e Emmanuel vem discorrendo, e no finalzinho Emmanuel coloca: os dias são felizes e tranquilos, tenhamos boa memória, e não desdenhemos a moderação, sejamos moderados. Se os dias são escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, quando chega a enfermidade, o desengano, a ingratidão ou a morte, eles são todos bons amigos. É o que o Emmanuel está colocando aqui para a gente. E se Emmanuel está dizendo que eles são bons amigos, é porque eles vão nos ajudar a nos fortalecer e a fortalecer a nossa fé. A entender que a vida não é só aqui a vida material. E lembrando, né, do livro Voltei, né, do Frederico Frigna, no livro Voltei, eu também aconselho a todos a lerem, né, terminei a leitura alguns dias desses, e a leitura, o livro realmente, toda vez que a gente lê um livro, né, segunda, terceira vez, a gente sempre vê algo diferente naquele livro. Ou vermos, né, a gente acaba vendo com olhos da maturidade, né, porque a gente já amadureceu um pouquinho mais. E ali Voltei, nesse livro Voltei, o espírito, né, do Jacó, do irmão Jacó, ele vai nos ensinar a importância de procurarmos aqui fazer as nossas atividades, seja ela na casa espírita, seja ela mediúnica ou não, seja ela na família, no lar, no trabalho, com os amigos, vizinhos, na via pública, na condução, por onde a gente for, que a gente procure fazer diferente, que a gente coloque, tenha a intenção, a boa intenção de ajudar, mesmo com pensamento. Se a gente não pode ajudar com material, que a gente ajude com pensamento, mas que seja esse sentimento do nosso coração desprendido de qualquer elogio, de qualquer coisa que a gente queira aparecer ou queira que o outro, né, se preocupe conosco ou venha agradecer algo que a gente tenha feito. Não. Que a gente procure fazer desinteressadamente.
porque isso vai fazer com que a gente, ao desencarnar, consiga, né, fazer com que a luz que existe em nós resplandeça. E essa luz é a fé. A gente precisa fazer com que ela fique forte lá no plano espiritual. Mas para isso a gente tem que trabalhar os nossos sentimentos. E o irmão Jacó, ele traz um exemplo para a gente ali, porque ele estava preocupado que ele desencarnou, e olha que ele foi recebido por Bezerra de Menezes, né? E a filha dele. Mas ele não conseguia fazer com que a luz dele resplandecesse, a luz dele brilhasse. Não acontecia isso. E ele estava nervoso, chateado. Entrou num curso de iluminação. Ele teve que fazer um curso, sem nenhum ente querido, sem nenhuma pessoa que ele conhecesse, sem nenhum espírito familiar. E lá ele começou a fazer um curso. E aí, como lá também, nós temos os nossos anjos protetores, né, os nossos guias. E tinha um espírito que o acompanhava. E aí ele veio à Terra. E aí começou a passar pelas provações. Em espírito, desencarnado. Ele chegou num bar tentando doutrinar um espírito que estava fazendo com que uma pessoa que ele conhecia quando estava encarnado beber muito, né? Então estava ali fazendo com que aquele espírito bebesse muito. E aí ele foi tentar doutrinar lá o espírito, pedir para o espírito deixar aquele irmão, para aquele irmão crescer, aproveitar a encarnação dele e tal, e conversa daqui, conversa dali. E o espírito olhou para ele e falou: hein? Você está tentando me doutrinar? E o que você fazia quando você estava na sua casa? Você, uma coisa era no centro espírita, outra coisa era você em casa. Então, quantas vezes a gente é muito carinhoso com o de fora e dentro de casa a gente é um leão. A gente não atende às necessidades daquele que está mais próximo de nós, com o nosso carinho, com a nossa dedicação, com o nosso amor, com a nossa renúncia, muitas vezes. Então a gente precisa pensar nisso. E Jacó ficou triste, mas o espírito estava ali do lado dele. Jacó botou a mão no ombro dele: ore. E aí Jacó ali pediu força, coragem, ânimo, e chegou para o irmão, né, e falou: meu amigo, realmente você tem razão, eu não fui uma boa pessoa quando estava encarnado, mas eu estou aqui no plano espiritual tentando me melhorar. Então, eu queria te pedir também que você entendesse, porque eu também quero que você se melhore e tal. E aí o Jacó fez aquela preleção e pediu perdão até ali o espírito. O espírito se sentiu comovido com a atitude dele e até arrependido do que ele havia falado. Mas aí Jacó foi, encontrou outros que apontaram os erros dele, que apontaram os defeitos dele, que falaram que ele não agia com tanta fé assim como ele falava. Ele pedia para as pessoas terem fé, mas aqui ele não tinha. Ele agia de forma automática, fazendo as coisas por fazer. E aí ele ora e chora e pede a Deus que ajude a esses espíritos a encontrar a luz também, porque eles também estavam perdidos. Ele estava ali sim tentando se melhorar. Ele sabia sim que ele teve muitas dificuldades quando encarnado, mas ali no plano espiritual ele estava tentando fazer diferente. E aí ele faz a oração, e quando ele fala com o irmão: nossa, quem é o espírito que está aqui do meu lado? Aí o irmão fala para ele: meu amigo, é a sua luz que está brilhando. Foi quando ele realmente, com fé e confiança em si mesmo, que é isso, né, que eu estou colocando para vocês desde o início, é a confiança em nós mesmos, ele deixou com que a luz dele brilhasse. A luz dele estava lá dentro dele. Ele só não conseguia fazer com que ela brilhasse. Então essa confiança nele conseguiu fazer com que aquela luz brilhasse. E ele ficou muito feliz, muito alegre. E ele entendeu o que ele estava fazendo ali. Ele entendeu o que ele precisava fazer diferente.
mudar o rumo, mudar o foco. E é isso que a gente precisa fazer, mudar o rumo, mudar o foco, mas confiar em nós mesmos, sempre, sempre, sempre. E Jesus nos ensinou isso, né? Jesus nos ensinou quando ele estava lá, aos pés da cruz, né? Quando ele solicitou ao Pai que perdoasse a todos, porque eles não sabiam o que faziam. E aí a gente vê que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos como Jesus entendia o significado de caridade, o que era caridade para Jesus, aí a gente entendeu que foi respondido o famoso BIP, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência, indulgência e perdão. Quando a gente consegue fazer isso, a gente está trabalhando a caridade. Olha que eu falei no início, né? A fé é mãe da esperança e da caridade. Quando a gente faz isso, a gente consegue, né, fortalecer a nossa fé. Aqui o Espírito José, eu gosto muito dessa passagem, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Instruções dos Espíritos, item 11. No finalzinho, José diz para a gente: tende, pois, a fé com o que ela tem de belo e bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Crede e esperai, sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Então, que nós tenhamos, né, essa fé forte dentro de nós, que a cada dia, quando a gente acordar, que a gente olhe para o céu, né, porque aquele sol que aquece nossos corações, mesmo nublado, né, mas a gente sabe que o sol está ali, e a gente também aprendeu com os espíritos que o sol é a reunião dos cristos solares, dos espíritos iluminados. Então o sol está ali iluminando a gente diariamente, trazendo luz, trazendo força, trazendo coragem, trazendo alimento necessário para os nossos corpos. Que nós procuremos olhar para esse sol, para esse dia, quando a gente abrir os olhos, e agradecer à noite, sermos gratos sempre e confiar, levantarmos com o pé direito, confiar que hoje vai ser diferente, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou procurar colocar mais em prática essa fé que tem dentro de mim. Eu vou conseguir modificar aquilo que está atrapalhando a minha vida. Eu vou conseguir fazer diferente. É isso que a gente precisa fazer diariamente. Nós precisamos colocar em prática tudo o que nós temos aprendido com essa doutrina abençoada. Essa doutrina que nos salva diariamente. Que eu confesso a vocês que se eu não tivesse essa doutrina em minha vida, talvez aqui eu não estaria mais. Então essa doutrina é consoladora, que nós possamos ser consoladores dos corações oprimidos que nos cercam, que nós possamos ser aquelas flores a levar o perfume, a aliviar as dores dos nossos irmãos necessitados e que passam por dificuldades. Que nós possamos fazer o melhor, se não temos materialmente falando algo para dar, mas que nós façamos a nossa prece, a oração para aqueles que estão à nossa volta, a oração para aqueles que estão sofrendo. Meus amigos, a espiritualidade conta conosco diariamente, conta com os nossos fluidos e que nós possamos levar esses fluidos a todos os nossos irmãos
que estão passando por dificuldade nesse momento, em especial as crianças, que oremos pelas crianças do nosso planeta Terra, que coloquemos essa nossa fé em prol da saúde dessas crianças, porque vocês tenham certeza de que a espiritualidade, quando estamos orando, estamos em comunhão com a espiritualidade, nós estamos ajudando a todos aqueles necessitados. Então, que sejamos nós instrumentos da espiritualidade a fazer o bem sempre. E que não esqueçamos nunca, que possamos colocar esse poder da fé em prática, que saibamos confiar em nós, porque Deus confia em nós. Diariamente Deus conta conosco. E olha que Deus é tão bom, tão maravilhoso, que nos dá a oportunidade de descansarmos o corpo físico, dormirmos o sono, porque na verdade a gente morre todo dia. Então a gente já está fazendo um treinamento para o nosso desencarne. Então a gente dorme e acorda com um dia maravilhoso, podendo fazer diferente. Escrever a folha do livro da nossa vida diferente. Fazer algo diferente. Mas isso só depende de nós. Nós é que devemos fazer e colocar em prática. E aprendendo com Jesus, com o Evangelho. Jesus trouxe esses ensinamentos todos para nós. E Ele confia em nós. E um dia Jesus virá. E Jesus será materializado à nossa frente e dirá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não vir por mim. Jesus disse: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Então, nenhuma de nós vamos nos perder, porque Jesus conhece a gente pelo nome. E nós vimos isso também nas curas que Jesus fez, os milagres que Jesus plantou aqui. Mas o milagre maior foi o amor que Ele plantou em todos os corações, porque Ele ensinou a todos os espíritos a amar diferente, a fazer diferente. Então que nós possamos colocar esse amor em prática, sermos úteis aqui na Terra e sermos instrumentos a aliviar as dores dos nossos irmãos. Meus amigos, eu desejo a todos uma ótima tarde, eu desejo a todos uma ótima noite, um ótimo dia, né? Eu desejo a todos muita alegria, muita paz no coração, muita fé. Não percam a fé, não se deixem levar pelos problemas e pelas dificuldades, porque Deus está contigo, Deus está conosco, Ele não nos desampara em nenhum momento. Confie em Ti, porque você pode mudar a situação que você se encontra hoje. Tendes fé. Muito obrigada.